O sol brilhava sobre as ruas de Brooklyn, mas para Harry, o brilho pouco significava. Ele caminhava rapidamente pelas calçadas irregulares, desviando das pessoas apressadas. Seus sapatos rasgados mal protegiam seus pés, e cada passo era um lembrete cruel de sua realidade. Com apenas 12 anos, ele carregava nos ombros uma responsabilidade que poucos adultos poderiam suportar, o desejo ardente de vencer na vida, mesmo enfrentando a pobreza extrema. Enquanto equilibrava livros velhos em uma mão e ajudava um vizinho com sacolas na outra, Harry não imaginava que aquele dia mudaria sua vida para sempre. No mesmo bairro, Elon, um milionário arrogante e distante da realidade ao seu redor, estava absorto em seu celular enquanto saía de uma reunião. Ele mal notou os carros zunindo perigosamente pela rua. O poder e o dinheiro haviam criado um escudo ao seu redor, tornando-o cego às coisas simples e verdadeiramente importantes. Quando decidiu atravessar a rua sem olhar, um grito ecoou: "Cuidado!" Foi então que tudo aconteceu em segundos. Harry, movido por um instinto inacreditável, largou os livros e correu em direção a Elon, empurrando-o para fora da trajetória de um carro que vinha em alta velocidade. O impacto dos freios foi ensurdecedor, mas o garoto conseguiu salvar a vida do milionário. A cena do carro parando a centímetros dos dois, e a expressão aterrorizada de Elon, que cai ao chão, deixa claro o quão próxima a tragédia esteve. "Você está bem?" perguntou Harry, ainda ofegante, com as mãos sujas do chão. Elon olhou para ele, sem palavras, com os olhos arregalados. Pela primeira vez, sentiu algo que não sabia identificar: vulnerabilidade. Era como se toda sua segurança material tivesse se dissolvido naquele instante. Depois de se recompor, Elon, ainda incrédulo, agradeceu. Eu não sei como te agradecer." "Diga o que quiser, garoto. Dinheiro, um presente, o que for. Está tudo à sua disposição." Ele esperava um pedido ambicioso, algo que confirmasse sua visão de mundo. Mas Harry apenas sorriu, tímido, e disse: "Eu só queria um par de sapatos novos, senhor. Os meus já estão bem velhos, e me sinto envergonhado na escola." O pedido simples choca Elon, que esperava algo grandioso. O silêncio que se seguiu foi profundo e comovente. Elon ficou paralisado. Como alguém podia desejar tão pouco diante de uma oferta ilimitada? Ele olhou para os pés de Harry e viu os buracos nos sapatos, a pele machucada e os olhos do garoto, que não refletiam tristeza, mas uma força encantadora e inspiradora. "Um par de sapatos", repetiu Elon, como se tentasse compreender o impacto daquelas palavras. "Sim, senhor. Isso já me deixaria muito feliz." Harry pegou seus livros do chão e se despediu com um sorriso que parecia iluminar todo o bairro. Enquanto Harry se afastava, Elon permaneceu parado, encarando o vazio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo profundo e inesquecível. Aquele encontro não seria apenas um momento casual. Ele ainda não sabia, mas a simplicidade do pedido transformador de Harry acabará de plantar a semente de uma mudança que ele jamais esqueceria. Elon entrou em seu luxuoso carro com vidros escuros e couro impecável. Enquanto o motorista o levava de volta ao escritório em Manhattan, ele não conseguia esquecer o garoto. Harry, com seus sapatos desgastados e um sorriso tímido, tinha provocado algo no milionário que nenhuma das reuniões milionárias de sua agenda conseguirá: desconforto. "Um par de sapatos", murmurou para si mesmo, como se as palavras ainda não fizessem sentido. Ele havia esperado uma oportunidade de exibir sua riqueza, mas o pedido simples era desarmador. Ao chegar ao apartamento, no alto de um arranha-céu, Elon foi recebido por seu assistente, Liam, que começou a atualizar os compromissos do dia seguinte. "Cancele tudo à tarde", ordenou Elon abruptamente, deixando o assistente confuso. "Tenho algo mais importante a fazer."
Pela primeira vez, seus compromissos não pareciam significar nada. Ele precisava encontrar aquele garoto e cumprir sua promessa. Na manhã seguinte, Elon retornou a Brooklyn com Liam. Eles encontraram Harry, perto de casa, brincando com crianças da vizinhança. O sorriso do menino se abriu ao ver o milionário. Senhor Elon. Trouxe os sapatos? Elon abriu o porta-malas, revelando várias caixas de marcas caras. Harry ficou maravilhado, mas algo chamou sua atenção. Não precisava de tanto, senhor. Só um par já bastava. O comentário humilde de Harry cria uma sensação de vergonha em Elon, que nunca tinha enfrentado tal simplicidade. Intrigado, Elon decidiu conhecer mais sobre o garoto. Ele seguiu Harry até sua casa, onde conheceu Grace, a mãe do menino, uma mulher de olhar cansado, mas acolhedor. Obrigada por ajudar meu filho. Ele fala muito de como quer estudar para mudar nossa vida, disse ela. Grace fazia o possível para sustentar Harry e ajudar vizinhos necessitados, mesmo vivendo em condições difíceis. Elon observava em silêncio enquanto Harry mostrava os sapatos às crianças do bairro, deixando-as experimentar. A generosidade do menino era surpreendente e inspiradora. Como alguém com tão pouco podia ser tão grato? Ele começou a se perguntar por que a vida, com toda sua abundância, nunca lhe dera esse tipo de felicidade genuína. No caminho de volta, Elon pediu que Liam investigasse a escola de Harry. Ele queria entender por que o menino se sentia envergonhado e o que podia fazer para ajudar. No dia seguinte, Elon foi até a escola e se chocou com o que viu: paredes descascadas, carteiras quebradas e crianças compartilhando livros velhos. O local parecia abandonado, sem esperança de melhoria. Elon descobre que os professores estão financiando materiais do próprio bolso, e que as doações públicas destinadas à escola foram desviadas. Essa revelação deixa Elon indignado e determinado a agir. Ele prometeu a si mesmo que aquela situação precisava mudar. Algo estava despertando nele, algo que não se comprava com dinheiro: o desejo de fazer a diferença. Na manhã seguinte, Elon retornou à escola de Harry, desta vez com Liam e uma equipe de arquitetos e engenheiros. Ele havia decidido financiar uma reforma completa e doar livros, materiais e até mesmo uniformes novos para as crianças. Quero tudo resolvido em no máximo um mês, ele declarou com sua típica determinação empresarial. Para ele, era apenas mais um problema a ser solucionado com dinheiro. No entanto, ao entrar na sala dos professores e apresentar seu plano ao Sr. Coleman, o diretor da escola, Elon enfrentou uma reação inesperada. Com todo respeito, Sr. Elon, começou o diretor, cruzando os braços, por que alguém como você se importa com uma escola como esta? As pessoas ricas só aparecem por aqui quando querem algo em troca. As palavras cortaram como uma lâmina. Era a primeira vez em muito tempo que Elon se sentiu desprezado, e dessa vez, ele sabia que merecia. Eu só quero ajudar, respondeu ele, tentando conter sua frustração. No entanto, a sala estava cheia de olhares céticos. Para muitos ali, Elon era apenas mais um milionário arrogante tentando limpar sua consciência. A tensão era palpável. Uma professora aponta para Elon e diz: as crianças aqui têm mais caráter do que gente como você. A frase ecoa na mente dele, provocando uma mistura de raiva e vergonha. De volta ao carro, Elon encarava a paisagem pela janela. Pela primeira vez, ele percebeu que não seria tão fácil quanto simplesmente abrir a carteira. Por que eles acham que não podem confiar em mim? Perguntou a Liam, mais para si mesmo do que para o assistente. Liam, que o conhecia bem, respondeu com sinceridade: talvez porque você nunca confiou em ninguém além de si mesmo. No dia seguinte, Elon resolveu fazer algo diferente. Ele voltou à escola, mas desta vez sem seu habitual séquito. Apenas ele, com um par de sapatos novos,
foi direto ao encontro de Harry. Você tem um minuto? Garoto, perguntou, enquanto Harry, surpreso, assentia. Eles caminharam pelo pátio da escola, onde as crianças brincavam em meio ao concreto rachado. Elon perguntou sobre o que Harry sonhava para o futuro. Quero ser professor, Sr. Elon. Quero ensinar as crianças a acreditarem em si mesmas, mesmo quando o mundo as ignora. A resposta foi um golpe profundo. O garoto tinha uma visão que Elon, com todo o dinheiro do mundo, nunca havia considerado: o poder de inspirar. Durante aquela visita, Elon presenciou algo que o chocou profundamente. Uma menina estava sendo ridicularizada por usar roupas velhas e remendadas. O olhar de vergonha e humilhação da garota faz Elon lembrar de um episódio doloroso de sua própria infância, quando ele era pobre e também foi alvo de zombarias. Ele nunca havia permitido que ninguém soubesse disso, mas naquele momento, ele sentiu a mesma dor que tentará enterrar por anos. Ao sair da escola, Elon decidiu que precisava fazer mais do que doar dinheiro. Ele precisava se envolver de verdade, mostrar que sua ajuda era genuína. E para isso, ele teria que enfrentar algo que sempre evitou: seu próprio passado. Naquela noite, sentado em sua cobertura com vista para o horizonte iluminado de Nova York, Elon não conseguia se concentrar em nada. O que ele havia presenciado na escola o transportou para uma parte de sua vida que ele mantinha trancada a 7 chaves. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que as memórias de sua infância voltassem com força total. Elon cresceu em um pequeno apartamento apertado no interior de Connecticut, com pais que mal conseguiam pagar as contas. Ele lembrava claramente de um inverno particularmente rigoroso, quando foi para a escola usando um casaco remendado e botas furadas. Elon se recorda de uma humilhação pública em que foi forçado a tirar as botas diante da classe, expondo meias rasgadas. Os risos dos colegas ainda ecoavam em sua mente, tão dolorosos quanto naquele dia. Essa memória, enterrada por anos sob a pilha de conquistas financeiras, o atingiu com força. Foi nesse momento que ele decidiu que nunca mais passaria por aquilo. Dinheiro tornou-se sua armadura, e arrogância, sua defesa. Mas agora, ele começava a perceber que essa proteção o isolou de tudo o que era importante. Determinando que precisava fazer mais do que apenas contribuir financeiramente, Elon retornou à escola de Harry na manhã seguinte. Ele chamou o Sr. Coleman para uma conversa. Eu sei que vocês têm razões para desconfiar de mim, disse Elon, com um tom mais humilde do que nunca. Mas não quero apenas resolver o problema com dinheiro. Quero entender e fazer parte da solução. O diretor, surpreso com a mudança de postura, finalmente cedeu. Elon começou a frequentar reuniões comunitárias organizadas por Grace, a mãe de Harry, que era uma figura central no bairro. Ele sentava entre os moradores, ouvia suas histórias de luta e aprendia sobre as dificuldades diárias que enfrentavam. Foi ali que ele percebeu que sua ajuda precisaria ir além da escola. Era necessário transformar toda a comunidade. Em meio a esses encontros, Elon descobriu algo que o deixou furioso: os fundos públicos destinados à escola e ao bairro estavam sendo desviados por líderes locais. Elon obtém documentos que provam o esquema de corrupção, incluindo nomes de políticos influentes que desviaram milhões enquanto a comunidade sofria. A revelação acendeu nele um fogo que ele não sentia há anos: a determinação de enfrentar o sistema. Isso não vai ficar assim, prometeu Elon durante uma reunião comunitária, onde expôs parte do esquema para os moradores. Pela primeira vez, eles viram que o milionário não estava ali apenas por show. Ele estava se tornando um deles, lutando pelas mesmas causas. Enquanto isso, Harry continuava acompanhando Elon, admirado por sua coragem em enfrentar os corruptos. O garoto passou a ver nele não apenas um homem rico, mas alguém que poderia inspirar uma mudança verdadeira.
E no fundo, Elon sabia que o simples pedido de um par de sapatos havia sido o catalisador de sua transformação. O vento soprava forte pelas ruas de Brooklyn, mas o clima no bairro era ainda mais tempestuoso. As reuniões comunitárias lideradas por Elon e Grace estavam cada vez mais cheias. A cada encontro, mais moradores se juntavam à causa, compartilhando histórias de negligência e injustiça. A comunidade, antes resignada, agora começava a acreditar que mudanças reais eram possíveis. No entanto, a batalha estava apenas começando. Elon reuniu as provas de corrupção que havia obtido, e com a ajuda de Liam e de um advogado local, Jared Morgan, apresentou um dossiê às autoridades. Mas o que parecia ser um ato de coragem foi recebido com ameaças. Uma mensagem anônima chegou ao escritório de Elon: saia de Brooklyn ou você não viverá para contar a história. A ameaça explícita coloca Elon e todos ao seu redor em perigo, deixando a comunidade em estado de alerta. Harry, mesmo jovem, percebeu o clima de tensão. Ele começou a organizar seus amigos e colegas de escola para apoiar Elon. As crianças criaram cartazes e espalharam mensagens positivas pelo bairro. Se eles têm poder, nós temos união, disse Harry, inspirando todos ao seu redor. O movimento ganhou força, chamando a atenção da mídia local. Enquanto isso, Elon estava em seu apartamento, debatendo se deveria recuar. Por que eu estou fazendo isso? Não preciso desse problema, ele disse a Liam, que o observava com um olhar fixo. Porque agora você tem algo pelo que lutar, respondeu o assistente, deixando Elon em silêncio profundo. No dia seguinte, um grande protesto foi organizado em frente à escola de Harry. Moradores, professores, pais e até crianças estavam presentes. Elon subiu em uma plataforma improvisada e fez um discurso emocionado. Eu fui ensinado a acreditar que dinheiro era tudo. Mas foi aqui, em Brooklyn, que aprendi o que realmente importa: comunidade, união e esperança. Não vou recuar, não importa o que aconteça. O momento foi comovente, mas a tensão aumentou quando carros pretos chegaram ao local. Representantes dos líderes corruptos desceram dos veículos e confrontaram Elon publicamente, tentando desmoralizá-lo diante da multidão. Em vez de recuar, Elon revelou documentos ao vivo para os repórteres presentes, expondo as fraudes e os responsáveis pelo esquema. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio, enquanto os líderes corruptos se retiravam às pressas. A coragem de Elon contagiava todos. Harry, ao lado de sua mãe, olhava para ele com admiração crescente. Pela primeira vez, o garoto viu o milionário como mais do que um homem rico, ele era um aliado, um amigo, e acima de tudo, um exemplo. Ao fim do dia, Elon sabia que a luta estava longe de terminar, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais apenas ajudando Brooklyn. Brooklyn estava ajudando ele a encontrar seu propósito. O amanhecer em Brooklyn trazia consigo um ar de renovação. Elon, cansado, mas determinado, sentava-se ao lado de Grace em um dos bancos da praça central, cercado por crianças brincando. A reforma da escola estava finalmente em andamento, com trabalhadores locais restaurando paredes, consertando carteiras e trazendo vida ao espaço. Pela primeira vez em décadas, havia esperança no bairro. O impacto das ações de Elon já era visível. Famílias que antes estavam desanimadas começaram a se reunir para colaborar com o projeto. Você não apenas trouxe recursos, Elon, disse Grace com um sorriso. Você trouxe inspiração. Ele sorriu de volta, sentindo pela primeira vez um orgulho verdadeiro, desprovido de ego. No entanto, os últimos dias não foram fáceis. As ameaças persistiam, mas Elon, com o apoio da comunidade, estava mais resiliente do que nunca. Em um evento para anunciar as reformas, ele subiu ao palco montado em frente à escola. Sua voz era firme,
mas carregava emoção. Esta não é apenas uma reforma física. É uma reconstrução de sonhos, de vidas, e de um futuro que todos nós merecemos. Nunca deixem ninguém dizer que vocês não são dignos. O momento foi comovente, mas uma reviravolta chocante estava prestes a acontecer. Enquanto Elon descia do palco, Grace aproximou-se dele com os olhos marejados. Eu preciso te contar algo, ela começou, hesitante. Anos atrás, quando você ainda era apenas um garoto, minha família ajudou um menino em uma situação difícil. Ele estava descalço, chorando na rua, sem saber para onde ir. Esse menino era você. A revelação de que Grace havia ajudado Elon em sua infância o deixa sem palavras, enquanto ele conecta os pontos de seu passado e percebe que a bondade dela foi o início de sua jornada. Elon sentiu um nó na garganta. Ele sempre tentou enterrar sua infância, mas agora via como aquele gesto havia plantado uma semente em seu coração, mesmo que inconscientemente. Ele abraçou Grace, um gesto inesperado, mas profundo. Você me salvou antes mesmo de eu saber quem eu era, disse ele, com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, o bairro celebrava as conquistas. Harry, agora com um brilho nos olhos e sapatos novos, liderava as crianças em projetos de plantio no pátio da escola. Ele se tornará um símbolo de esperança, o garoto que havia inspirado um milionário a mudar não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. No entanto, Elon sabia que sua jornada em Brooklyn não terminaria ali. Ele havia encontrado algo que dinheiro nunca poderia comprar: conexão, propósito e um senso de pertencimento. Os sinos da escola recém-reformada tocaram pela primeira vez, anunciando o início de um novo capítulo para a comunidade de Brooklyn. Crianças corriam pelo pátio com uniformes novos e mochilas cheias de livros, seus sorrisos irradiando esperança. Harry, no centro de tudo, ajudava a organizar os colegas, orgulhoso de fazer parte daquela mudança tão sonhada. Elon estava na entrada da escola, observando o resultado do trabalho árduo. Pela primeira vez, ele sentia algo que anos de riqueza nunca haviam proporcionado: felicidade genuína. Grace se aproximou, carregando uma bandeja com café. Brooklyn é um lugar melhor graças a você, disse ela, entregando-lhe uma xícara. Não, Grace. Elon respondeu. Brooklyn me tornou um homem melhor. Enquanto a comunidade celebrava, os ecos de justiça ainda reverberavam. As denúncias feitas por Elon levaram à prisão de vários líderes corruptos, e a mídia noticiava amplamente o renascimento de Brooklyn. O bairro que renasceu das cinzas, dizia uma manchete, com Elon e Harry na capa de um jornal local. Durante uma cerimônia organizada pela escola, Elon foi homenageado pela comunidade. Mas, ao subir ao palco, ele direcionou o foco para outra pessoa. Eu posso ter trazido os recursos, começou ele, mas o coração desta mudança é Harry. Este garoto me ensinou que o mais simples dos atos pode ser transformador. Elon anuncia publicamente que está criando um fundo para a educação de todas as crianças do bairro, financiado integralmente por sua empresa. A multidão explodiu em aplausos, enquanto lágrimas corriam pelos rostos dos presentes. Elon sentiu algo indescritível: ele finalmente encontrara um propósito que transcendia sua fortuna. Mais tarde, em uma conversa com Harry, o garoto perguntou: Senhor Elon, você vai continuar nos visitando? Elon sorriu. Não vou apenas visitar, Harry. Estou me mudando para Brooklyn. A decisão de Elon de deixar sua vida luxuosa em Manhattan para viver entre aqueles que o transformaram foi uma reviravolta surpreendente. Nos meses seguintes, Elon tornou-se um membro ativo da comunidade. Ele se juntava às reuniões organizadas por Grace, ajudava nas aulas de reforço escolar e até participava dos jogos de futebol das crianças no parque. Para ele, cada momento em Brooklyn era um lembrete de que riqueza verdadeira não era medida pelo dinheiro, mas pelo impacto que deixamos na vida das pessoas.
Harry, agora confiante e cheio de sonhos, viu sua vida mudar drasticamente. Ele não apenas ganhou os sapatos que desejava, mas também a certeza de que com coragem e determinação, podia transformar o mundo ao seu redor. Brooklyn, um lugar marcado por desafios, agora era um símbolo de esperança e renovação. Ao final do dia, enquanto o sol se punha atrás dos prédios, Elon caminhava pelas ruas do bairro. Ele sabia que naquele lugar, havia encontrado mais do que um novo lar. Ele havia encontrado a si mesmo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.